Muito bem. Fiz uma introdução aqui ao que a gente tinha conversado na semana passada sobre Vidal de Lablache, sobre a complexidade dos clássicos e principalmente ao estudo das relações homem-meio. Eu estou aqui contando as minhas mentiras de sempre para ver se eu os convenço a estudar a história da geografia. Muito bem. Pronto, então, mais uma vez as minhas desculpas, caríssimos, não foi por mal, foi mesmo engano. E acabo de sair de outra reunião, portanto, desculpem, não sequer vi a mensagem do Guilherme. Ora, eu sei que a semana passada conversaram sobre Ratzel, não foi? Exato. Um pouco também. E imagino que o Guilherme já tenha falado sobre a relação entre o Febre e o Ratzel. Como nós sabemos, o Febre faz uma reflexão importantíssima para geógrafos sobre a recepção do Ratzel em França, em 1922, em sequência do Vidal de Lablache, e é ainda hoje em dia visto como o filósofo do possibilismo, uma maneira não determinista de encarar a geografia humana, que, de certo modo, continua viva entre todos nós. E, portanto, é uma figura muito interessante do ponto de vista da filosofia da geografia, desse ponto de vista. Mas era um historiador, não era um geógrafo, não é? Portanto, imagino que já também tenham tido essa conversa. E, enquanto historiador, é engraçado, é interessante ver que é, por um lado, um pai fundador da história social, das Annales, que pretendia deslocar-se de uma obsessão excessiva nos grandes homens da história e perceber mais as sociedades por baixo. Portanto, também é outro movimento que ainda está connosco. Mas também é um historiador formado na Terceira República, antes da Primeira Guerra Mundial, dentro de um contexto de nacionalismo aguerrido em França, e determinadíssimo a recuperar uma fronteira perdida da França, que era a fronteira da Alsácia, contra a Alemanha. E, portanto, quando nós encaramos o texto do Febre sobre a fronteira como palavra e conceito, também é preciso pensar que ele não é só um académico a escrever do nada, não é? Tal como nós também muitas vezes estamos a escrever sobre histórias já distantes, mas estamos presentes no nosso tempo e, portanto, o nosso tempo acaba por influir na maneira como escrevemos e muitas vezes, até sem sabermos, estamos a tentar a falar ao nosso presente com a redescoberta de um passado em particular. E, portanto, qualquer exercício de história, de escrita de história, acaba por revelar o escritor e o presente em que o escritor se enquadra. E, portanto, o Febre, desse ponto de vista, está a escrever sobre a fronteira, tem um historial dentro da Terceira República Francesa e do nacionalismo, da obsessão com a fronteira do Reno. Não é por acaso, por exemplo, que poucos anos a seguir ele escrever a Terra e a Evolução Humana, escreve um livro sobre o Reno com o Albert de Montgeon, é porque isso é totalmente formativo para toda essa geração de intelectuais franceses. Só que ele está a escrever em 1922, está a escrever no Entre Guerras, o que quer dizer que a França ganhou. Quer dizer que, de certa maneira, o combate que ele está a fazer pelas fronteiras da França é um combate de um ponto de vista politicamente forte, estabelecido. A França venceu a Primeira Guerra Mundial. Não é um combate em fraqueza. No entanto, sente claramente a necessidade de desembrulhar o assunto que é a ideologia da fronteira. Que é isso de fronteiras? Porquê? Desde quando e para quem? Porquê é que importam tanto? E vai vasculhar a história francesa à procura dessa questão. Agora, podemos também saber que a França é um país muito peculiar, que tem narrativas de ter fronteiras naturais muito bem estabelecidas desde
desde o século XVIII. Portanto, há uma leitura de que a França seria um país hexagonal, com praças fortes e fronteiras muito bem estabelecidas e protegidas por o Bourbon, e que durante as guerras revolucionárias em França se fortalece, e depois essa narrativa é utilizada entre 1871 e 1914, precisamente para dar à Terceira República essa missão de recuperar a fronteira perdida do Reno. Por outro lado, também é verdade que o discurso das fronteiras naturais não pode ser só utilizado numa direção, num delineamento, numa demarcação dos mapas. É um discurso que é muito fácil de, com objetivos políticos diferentes e perspectivas diferentes, se dizer que não, afinal os mapas, os rios, as montanhas, as mudanças de clima e de vegetação, afinal indicam que outro Estado tem direito a este território. Não é? E, portanto, ciente disso, em 1922 e depois, o Febre depara-se com 2 anos de grandes debates sobre fronteiras. Um dentro da Europa, no contexto de reorganização da Europa Central, das partilhas grandes, as explosões dos impérios europeus, tanto russo como otomano, como austríaco, e de certa maneira também do Império Alemão, levam a grandes debates sobre as fronteiras. E se as fronteiras devem... Estão-me a ouvir ou não? Isto está aqui a fazer um barulho? Sim, sim, estamos te ouvindo bem, Antônio. Pronto, então o problema é só mesmo o que eu estava a dizer. Então, há um efeito de contexto que tem a ver com estas frágeis fronteiras do entreguerras europeu, que estão a ser combatidas por muitos escritores de países que se acham amputados, nomeadamente a Alemanha, onde, à volta de 1921, as obras do Ratzel estão a ser redescobertas, no que vai levar a um grande discurso de geopolítica, com o seu pé de fundamento em Munique, à volta de um senhor, um militar chamado Karl Haushofer, e que está a fazer uma regeneração de interesse no Ratzel. O Ratzel tinha morrido em 1904, coitado, já não escrevia há algum tempo, mas em 1920 há essa recuperação de interesse. E, portanto, o FED está a escrever. Olha, parece que a minha câmara desapareceu. Desculpem, aqui a universidade está má. Enfim. Mas estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Um contexto importantíssimo, que é um contexto colonial. Portanto, a Terceira República Francesa também, para além de ter uma identidade baseada no combate à Alemanha, também tinha uma identidade muito importante no mundo. E, portanto, se nós formos ver, por exemplo, o texto de 1922, vão encontrar o Lucien Febvre a falar sobre as fronteiras dos oásis no Saara. Porquê é que ele está a falar disso? As fronteiras dos oásis. Porque há um contexto de geografia colonial onde a justificação das fronteiras da ocupação colonial está a ser feita de um novo modo, com um pé de apoio no que então se chamava a geografia psicológica, muitas vezes também chamada geografia política, por alguns. Portanto, aí, por exemplo, há um indivíduo colonial que trabalhava na Argélia. Se forem ver as fontes do Febvre, é importantíssimo. E desenvolve-se nesse contexto colonial toda uma narrativa
de dizer que diferentes grupos entre os povos que estão a ser colonizados têm, sim, fronteiras sociais que o Estado deve aprender a entender para orientar uma política colonial de, vamos lá, desenvolvimento. Nós sabendo que aqui desenvolvimento está enquadrado numa visão do mundo colonial, portanto é um termo muito ambíguo, mas há uma leitura de fronteiras psicológicas ou sociais à volta do mundo. E, portanto, isso é uma nova maneira de pensar na ideia de se há fronteiras entre Estados-nações e entre grupos de pessoas, como é que nós identificamos socialmente fronteiras? E, enquanto Estados, o que é que fazemos em relação a isso? Respeitamos-las, empoderamos-las ou destruímos-las? Muitas vezes a ideia também foi destruir. Outras vezes isto é utilizado para pensar de um novo modo. Oi, Antônio, acho que nós perdemos seu áudio. Pois, O eu vídeo e estou o na áudio agora. universidade, portanto, estão-me a ouvir agora ou não? Não? Sim, sim. Você Eu estava posso... falando das fronteiras, né? Pois. Perdão? Eu estou na universidade, mas posso pôr do telefone, a ver se melhora. Espera aí. Estão-me a ouvir agora ou não? Sim, sim. Pronto. Isto de universidades do norte da Holanda não são confiáveis. Enfim. Mas há esse contexto colonial que é importante. E, portanto, se forem ver o texto que o Guilherme traduziu tão primorosamente, vão ver, por exemplo, também, a certa altura, o Febre a falar de clareiras nas florestas africanas. Há um contexto colonial que é muito importante nós, com o presente em que estamos, apurarmos a nossa interpretação. Pronto. Isto é para falar do Febre. Notarão também, muito interessantemente, que neste contexto de entreguerras, fronteiras são coisas muito politicizadas. A maioria dos conflitos entre Estados é à volta de disputas fronteiriças. Há o início de economias fechadas, proteccionistas. Quer dizer, nessa altura não é o início, mas há uma crise política mundial e europeia gravíssima que tem a ver com a ideia das fronteiras serem utilizadas para criar economias proteccionistas. Portanto, há esse significado de fronteiras a fortalecer-se e há também, já nessa altura, debates enormíssimos sobre as fronteiras como sítios para controlar contra a migração não desejada por um Estado ou um movimento político. Portanto, já nessa altura se fala de um certo medo de passagens não autorizadas. E é um discurso que começa nos Estados Unidos e na Europa no fim do século XIX, mas que continua e leva à grande crise da Europa, que vai fazer com que a Grande Depressão, as crises económicas do entreguerras sejam muito mais graves na Europa e levem a estes desastres. Pronto. Estes são contextos históricos para o que o Febre está a escrever. O Febre, de certa maneira, direciona-se para a história, a seguir a 1918, no sentido, precisamente, de dizer as ideias que nós temos sobre o que uma fronteira é hoje. O primeiro ponto é simples. A fronteira não é biológica, não é natural, é um produto político e social. Portanto, isto é um primeiro ponto simples feito contra o Ratzel no contexto da Terra da Evolução. O segundo ponto que nós vemos agora em 1900, já no Entreguerras, já é uma coisa mais interessante e diferente, quer dizer, a produção do que é que uma fronteira quer dizer politicamente é uma coisa socialmente muito mutável e complexa. Portanto, ele a certa altura no texto fala de frentes e do aspecto militar e das praças fortes, mas depois de repente está a falar de igrejas e de paróquias e de confins de paróquias.
E tudo isto, e depois perguntam-nos, por exemplo, a fronteira é uma linha ou é uma zona fronteiriça? E, portanto, tudo isto revela que a ideia de fronteira, se nós formos escavar os arquivos, é uma coisa socialmente muito complexa, com uma fabricação política a nível ideológico muito variada, cheia de contestações, e isso, de certo modo, na altura dele, é uma maneira de dizer, se o passado tem este número de aberturas, o presente também deve ter mais do que pensamos. E é interessante, desse ponto de vista, que o Fabre, quando está a escrever isto, já existe à volta dele, e o Albert de Margeon é uma das pessoas envolvidas nisso, movimentos para fazer um Estado europeu, ou uma federação europeia. E, portanto, uma abertura na imaginação das fronteiras já faz parte disto. Como é que nós nos vamos tirar do caminho cada vez mais estreito das fronteiras do Estado nacionalista para um novo significado de fronteiras mais federalista entre Estados? Como sabemos, isso não funcionou muito bem, mas está ali o gesto, não é? E pronto, e portanto, isto era o que eu queria dizer sobre o Fabre, essencialmente, e os contextos à volta do Fabre. Uma coisa que também faz com que o Fabre seja uma figura interessante para nós é que não está na historiografia das fronteiras, na geografia pelo menos anglófona. Porque os ingleses não gostam muito de ler francês, e, portanto, temos que ser nós, geógrafos lusófonos, a fazer-lhes esse favor e a lembrar-lhes que os franceses estão ali mesmo ao lado. E pronto, mas piada à parte, há uma historiografia das fronteiras que vocês também podem aprender e, portanto, temos, desde o ponto de vista muito mais legalista dos imperialistas ingleses, como, por exemplo, o Nathaniel Curzon, que é uma pessoa que escreve um livro importantíssimo sobre as fronteiras e do ponto de vista de determinar quais seriam as fronteiras do Império Persa, e é mais tarde a mesma pessoa que escreveu este livro que vai estar à frente da primeira divisão de Bengala, que é uma das coisas que depois vai levar à divisão entre o Paquistão e a Índia. Portanto, temos o George Nathaniel Curzon, que foi um vice-rei inglês, um imperialista, que tem esse livro importantíssimo sobre fronteiras, e vemos que a perspectiva é muito legalista. O interesse do que ele está a escrever também é porque, nessa altura, os debates legais de direito internacional sobre como estabelecer fronteiras estavam muito variados. E a América do Sul, e o Brasil particularmente, têm uma posição muito interessante nessa história, uma história que vai do meio do século XIX até o entreguerras. Portanto, o Fabre não estava muito ciente disso, mas dentro do pan-americanismo da América Latina, por exemplo, temos os tratados de Montevideo, acontecendo no Uruguai, onde pela primeira vez os Estados americanos falam de uma definição territorial em que todos concordam. Temos também, no período antes disso, os Estados americanos a dar um exemplo ao resto do mundo sobre processos de arbitração fronteiriça e territorial. E, portanto, há esta tradição de as fronteiras do ponto de vista de direito internacional. Na geografia, uma pessoa muito interessante para estudar desse ponto de vista é o George Nathaniel Curzon, mas nós, enquanto lusófonos, temos também o benefício de poder explorar fontes em espanhol e em português dentro do pan-americanismo. O Ratzel, já falámos sobre ele. Temos depois também, por exemplo, uma pessoa como o historiador americano Frederick Jackson Turner, mais uma vez uma figura importantíssima para o Brasil, de maneira indireta, porque este historiador, sobre o que é que ele escreveu? Ele escreveu sobre o fim da fronteira americana, em que ele
discursava sobre nos Estados Unidos, dizendo, finalmente, nos Estados Unidos já não há uma zona fronteiriça de conquista colonial. Os Estados Unidos deixou de ter um Far West, um Wild West, e agora, isto ele está a escrever no fim do século XIX, 1890, e agora o nosso país vai transformar-se de caráter profundamente, porque já não tem uma fronteira aberta, interna, que lhe permitia colonizar o interior, que lhe dava, supostamente, grandes virtudes ao seu povo de ser mais aventureiro, grandes virtudes à sua economia de ser mais garimpeira, e, portanto, o que é que vai acontecer agora à textura da geografia humana nos Estados Unidos? Agora, eu disse que ele era importante para o Brasil, porque no Brasil, tal como noutros sítios, a recepção destes discursos de uma conquista do interior vai ressoar no entreguerras e até no período pós-guerra de uma conquista do interior do Brasil e da ideia de que para o Brasil ter fronteiras externas e alcançar as suas fronteiras tem um exercício interno a fazer. E é muito interessante ver que não só no Brasil como nos Estados Unidos este discurso generaliza-se no entreguerras para falar de países onde esta conquista ainda estaria por acontecer, uma economia por organizar e uma área de espaço por povoar, e outros onde não. Portanto, por exemplo, um geógrafo político como Isaiah Bowman, importantíssimo também, que foi conselheiro de dois presidentes dos Estados Unidos, do Woodrow Wilson e do FDR, organizou geógrafos internacionalmente para falar disto. Eles chamavam-lhe as Pioneer Fringe, como é que eu diria isso em português? Os limites pioneiros. Portanto, a ideia de que uma fronteira não é uma linha, não é um fim, é uma zona que se expande num processo pioneiro. Mais uma vez, isto é uma visão da fronteira que foi inventada no contexto americano. Exato, isso está uma boa referência sobre o Isaiah Bowman. E, portanto, isso é outra maneira de ver fronteiras, que está bem representado na epistemologia da geografia anglófona, que está a acontecer perto da altura do Febvre. O Febvre não parece estar muito consciente sobre isso, porque só fala de marchas e de zonas fronteiras pensando no passado e não pensando no presente destas áreas. E depois já uma última pessoa no período antes-guerra, que é o Jacques Ancel, que é uma figura muito malfadada, porque é visto como um colaborador da geopolítica alemã, porque usa essa maneira de pensar para escrever, e perde-se de vista muitas vezes que ele não só morreu durante a guerra enquanto resistente, como ele referiu-se à German Geopolitik para a contestar. Mas a expressão muito famosa desse livro do Jacques Ancel, que se chamava A Geografia das Fronteiras, um livro de 1938, acho eu, era de que a fronteira é o barómetro da força. Ora, um barómetro é normalmente uma linha que se usa para indicar pressão, linhas de pressão atmosférica na geografia, não é? Mas ele diz que as fronteiras são barómetros da força. Não é uma construção social, não é uma construção natural, é pura e simplesmente a expressão, neste momento, que está daqui é mais forte. De que tem poder de impor uma fronteira. E claro que no contexto que se seguiu da Segunda Guerra Mundial, isto ficou muito mal visto como expressão e, de facto, é uma maneira muito perigosa de pensar. Pronto. Guilherme, não sei se preenchi as esperanças que tinhas, mas talvez eu possa parar por aqui, ou querias que eu... tínhamos também conversado sobre levar a reflexão ao Brasil. Eu posso falar ainda mais de epistemologia de fronteiras no pós-guerra, da geografia, se quiserem, mais 2 minutos, ou posso parar?
Antônio, obrigado, antes de tudo, né, pela gentileza de estar aqui nesse contexto super complicado aí. Eu comentei um pouco aqui com os Sim, colegas a respeito, né? Então, nós somos totalmente solidários aí à causa de vocês, que também é nossa, né? Eu botei aqui, fui botando algumas referências à medida que você foi falando, né? Eu sim, acho que o livro do Benedict Anderson é um livro muito legal, Comunidades Imaginadas, para a gente entender um pouco o fim dos impérios ali e o surgimento dos nacionalismos, né? Aí não sei se você teria algum de cabeça aí, Antônio, um livro assim que fale sobre as fronteiras aí na primeira metade do século XX ou nas primeiras décadas. Eu estou pensando aqui na França do Leste. Eu acho que é sim. um... Acho que há, por exemplo, um livro muito engraçado que se chama, acho que se chama Cartofilia ou Cartofóbia, já não sei, mas que mostra a enorme quantidade de mapas competitivos que foram feitos pelos alemães e pelos franceses para tentar Ah, competir sobre a fronteira do Reno. Sim, e qualquer um de vós, consoante os vossos interesses, sintam-se convidadíssimos para me mandar e-mails a pedir recomendações de leitura. Eu faço o que posso, farei o que posso, mas do ponto de vista cartográfico, há uma grande literatura sobre estas lutas serem feitas cartograficamente. Também há um livro, há um senhor espetacular que se chama Steven Seagal. Steven Seagal escreveu 2 livros muito interessantes sobre fronteiras. Steven Seagal. legal. Portanto, um é sobre os geógrafos que se reuniram no fim da Primeira Guerra Mundial para definir as fronteiras da Europa e o género de Ah, argumentos que usaram. Este livro é espetacular. obrigado. Massa. E o outro é sobre os debates dos limites da Europa depois, à volta da primavera dos povos. Portanto, também muito interessante. Sim, muito, muito interessante. Mas a literatura é extensa, é vasta, portanto, é sempre bom indicarem, consoante os interesses que tiverem. Outro livro que eu acho espetacular e que acho que, para um contexto do Brasil, é muito engraçado, chama-se Frontiers of Possession. E Por fala, favor. é um livro muito interessante porque, portanto, o Brasil e a América têm uma história muito interessante no desenvolvimento das fronteiras, não é? Enquanto práticas legais. Portanto, por exemplo, um dos princípios gerais que se usou dentro da descolonização para não redesenhar fronteiras de raiz foi um princípio desenvolvido por diplomatas em disputas entre o Brasil e a Argentina. Ainda não era a Argentina, no fim do século XIX. O princípio chama-se utis possedetis, que é uma pessoa que pode ficar com aquilo que já tem. É um princípio de direito romano, mas que foi recuperado no contexto das Américas para não alterar fronteiras ou alterar fronteiras o menos possível. E este princípio vai ser utilizado em 1820 nas revoluções bolivarianas, à volta do fim do Império Espanhol, mas também vai ser recuperado nas descolonizações do pós-guerra. Portanto, isso é uma coisa interessante. Outra coisa, claro, que é interessante, que é a história do Brasil dentro do contexto da colonização portuguesa, e este livro que eu pus aqui, do Frontiers of Possession, é um livro espetacular, porque aquilo que faz investiga o período em que o Brasil esteve sob reis espanhóis, aliás, como Portugal, e investiga as disputas todas
entre sujeitos da coroa portuguesa e da coroa espanhola e indígenas do Brasil sobre quais eram as fronteiras que deviam ser respeitadas dentro do colonialismo. Portanto, o Brasil tem uma história social riquíssima de conflitos sobre onde é que estão as fronteiras, nomeadamente, fronteiras de contacto entre sociedades coloniais e sujeitos indígenas, e, portanto, isso é uma coisa que eu acho que é outro ponto que, se interessarem nisso, é muito interessante ver. Também há, claro, dentro daquilo que eu disse sobre o febre e o contexto colonial. Muito bem. Boa. Uma sugestão de leitura para mim. Eu esse não conheço. É um diplomata brasileiro que fez eu acho, assim, uma obra-prima sobre o Barão do Rio Branco. É Espetacular. sensacional. Ele não aborda os indígenas, é uma perspectiva mais de cima para baixo do Estado, né? Mas é incrível como as relações internacionais do Brasil estavam muito evidentes, né? Ali no final do Império e início da República. Interessantíssimo. Mas sim... Antônio, muito legal você estar falando isso, porque antes de você chegar, a gente estava conversando sobre um equívoco nosso de achar que existe uma história da geografia, de um pensamento geográfico, quando, na verdade, essas categorias geográficas, elas explicam, elas integram o modus espacial, né? Modus operandi espacial do Ocidente, né? Eu acho que o que você tá dizendo tem tudo a ver, né? Com, digamos assim, uma abordagem da história da geografia que precisa mudar, né? Claro. Eu acho que o seu trabalho, né, do qual eu sou fã, preciso dizer, ele faz muito isso, me ensina a fazer isso também, né? Estás a ser muito gentil. Não, Muito simpático. É verdade. Antônio é professor de Relações Internacionais e tenho aprendido muito com ele a articular essas escalas, né? Articular a escala mundo da compreensão de um determinado fenômeno, né? Sim. Já vi que o Paulo tem aqui uma pergunta também. Eu vou só Pois, esquivar... já é a segunda, fique à vontade para responder. Vou só esquivar uma coisinha antes de responder ao Paulo. Você tem pouco tempo, né? Não, Tá eu ainda tenho mais 40 minutos, porque eu tinha o horário errado, portanto, agora já não tenho pressa. Pois. Mas se vocês estiverem cansados, claro. Eu aqui tenho que sair daqui a pouco, porque eu ainda vou para a Seropédica. Eu saio daqui correndo, pego 80 quilômetros de... Mas temos ainda uns 15 minutos, acho que dá para... 15 minutos, pronto. Está bem. Desculpem, foi mal entendido. Mas uma coisa que o Guilherme estava a dizer e que é muito importante é que muitas vezes na geografia algumas pessoas quase que deixam a subentender que as fronteiras foram feitas na Europa e depois a Europa deu ao resto do mundo uma maneira de fazer fronteiras. Por exemplo, pensando o Tratado de Westfália estabeleceu uma maneira de fazer estados territoriais que depois se expande pelo resto do mundo. Mas há cada vez mais trabalho histórico a mostrar que isso não é assim. O que nós temos é uma grande pluralidade de práticas territoriais no mundo até relativamente tarde. Algumas pessoas até diriam que não acabou nunca. Só temos pluralidade de práticas territoriais. Um livro interessantíssimo para ver desse ponto de vista é um livro da Lauren Benton, que se chama In Search of Empires, e que faz o argumento deste ponto de vista. Mas se há uma coisa a reter de geral, é que, de facto, a invenção de um Estado territorial, como uma coisa que a certo grau se pode generalizar, não sai só da história da Europa. Sai, de facto, também muito da história de encontros coloniais, tanto no Ocidente americano, como também, por exemplo, nas interações entre europeus e diferentes grupos na Índia. Que também dá todo outro género de práticas territoriais que se vão desenvolvendo e de princípios. Portanto,
Muito importante esse comentário de descentralizar o ponto de referência. E o Tratado de Westfália, desse ponto de vista, é uma espécie de... Há aquela piada do Latour que diz que nós nunca fomos modernos, não é? Então, o Tratado de Westfália é um bocadinho semelhante. Nós nunca fomos westfalianos. A ideia de que o Tratado de Westfália define um Estado territorial com fronteiras que não se devem mover, que são correspondentes a uma soberania baseada numa comunidade nacional, é um grande exagero, porque, por um lado, se essa noção tivesse saído do Tratado de Westfália em 648, não se generalizou, portanto, não teria saído da Europa, não há muitos casos a referir. Depois, o pior é que nem sequer na Europa se aplica isso. E uma leitura mais cuidada dos tratados de Westfália mostra que são tratados que saem de guerras de religião e o ênfase mais importante não é sobre as fronteiras serem estáveis, é sobre os sujeitos do rei terem dever de respeitar a religião do Estado. E, portanto, vai fortalecer diferenças e separar pessoas, mas é um bocadinho engraçado que é um tratado cheio de fama, mas que, do ponto de vista de prática sobre fronteiras, não tem assim tanta importância. Fala-se muito, mas, por exemplo, o Tratado de Montevideo é mais importante, 1930. Ou a Convenção de Montevideo, deveria dizer, não tratado. Mas pronto, obrigado, Paulo. Sim. Eu não sei você, Antônio, mas assim, um dos livros que me chamou muita atenção para essa variedade, né? Ainda que seja um livro escrito por um conservador, mas é o livro do Carl Schmitt, o Nomos da Terra, né? Eu acho que pelo menos assim, tem muita erudição ali, né? Sim. Aí, eu sou pelo muito visto, já... anti-schmittiano. Perdão? Eu sou muito anti-schmittiano, portanto, é melhor. Mas é isso, né? Mas o livro ele provoca muita polêmica mesmo, né? Sim. Mas acho que ele mostra bem assim, o papel da geografia também na Sim. formação, né? Dessa diversidade de recortes, né? Sim. E na ligação, sobretudo, entre o poder de um Estado e a imposição de um regime de direito internacional. Portanto, por exemplo, no Brasil, aquele livro de Frontiers of Possession é muito interessante desse ponto de vista, porque mostra que no fim do século XVIII os diplomatas portugueses e espanhóis começaram a negociar uns com os outros sobre ajustes de fronteiras sem consultar sujeitos indígenas, sobretudo chefes no sul, isto era sobre as fronteiras do sul do Brasil, que antes eram consultados. Isto parece que é técnico do ponto de vista de direito, não é? Quais são as partes tratantes, mas é uma coisa politicamente importantíssima. E esse livro mostra, por exemplo, uma série de petições de chefes indígenas do sul do Brasil a dizer: nós temos que participar nesses debates sobre novas delineações porque passam pelos nossos territórios. E, portanto, isso é verdade, que é muito interessante ver a ligação entre o poder geopolítico de um Estado e a produção de regimes de direito internacional que vão alterar a maneira de tratar fronteiras. E isso é muito, muito importante, não é? Há pessoas que perderam as suas pátrias, assim. Sim, sim. Não, o livro do Carl Schmitt é conservador, por excelência, né? Sim. Mas eu acho que é um livro muito erudito, assim, que ajuda De a referência compreender é no importante. sentido amplo, né? O que mais? Mais alguém tem uma pergunta aí, ó? Colocação para o Antônio? Eu só aceito 3 perguntas de cada um, portanto, cuidado. É. Não briguem. Eu gosto muito, Antônio, dessa
E é isso aí, realmente foi uma observação que você fez aqui, eu gostaria muito de explorar, e essa coisa da geografia psicológica, né? Você a relacionou um pouco com as fronteiras, né? Eu e o Antônio nos conhecemos o ano passado em Londres, quando eu estava apresentando um trabalho, e ele fez uma recepção muito calorosa ao texto que ainda estava em curso, e observou, né, fez uma observação muito simpática a respeito de uma geografia psicológica que eu comentava no meu texto. É uma passagem do Macedo Soares, né, dizendo que agora o Brasil, existe uma geografia psicológica do Brasil, em que o homem brasileiro se encontra sua alma, né, quando ele identifica o território. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, Antônio? Aliás, eu vou botar aqui também para os colegas o seu texto, né? em Sim, que muito você, em simpático. que você, em que você fala sobre isso. Sim. Sim, e obrigado também, Carolina, porque com toda a razão, é mesmo nessa direção. Sim, eu acho que essa questão da geografia psicológica que nós hoje em dia lemos e achamos um bocadinho estranho, porque é que ele está a falar da alma do Brasil, este homem do Entre Isso. Guerras, parece uma coisa muito estranha, mas infelizmente é uma história que é muito importante de escavar e de burilar, porque isso teve a ver com um movimento na geografia francesa, sobretudo, mas também alemã. O próprio Febre, se forem ver, refere-se à psicologia, no capítulo sobre fronteiras da Terra e evolução e geografia psicológica. Portanto, houve todo um discurso que se desenvolveu sobre quais seriam as relações entre as populações e o território e o Estado no entreguerras, muitas vezes num contexto de Estados multinacionais ou impérios coloniais com várias populações diferentes e com territórios vistos como territórios que não estão controlados, mas claro que, como nós sabemos muito bem do ponto de vista da história do Brasil, às vezes estes discursos do que é um território controlado ou não controlado, ou que está internamente conquistado ou não, onde é que estão as fronteiras do Brasil, é um discurso que é muito fácil estar a revelar conflitos sociais muito graves, racializados, um investimento do Estado numa conquista de recursos, mas também muitas vezes na exclusão de muitos grupos de acesso a direitos territoriais. E, portanto, no contexto do Brasil de entreguerras, essa linguagem da geografia psicológica tem que ser visto tanto como um exercício de ver a geografia como um instrumento de um novo nacionalismo brasileiro, onde se teriam que utilizar os espaços que estavam subutilizados para ganhar mais poder e autonomia em espaços internacionais, mas também como um discurso de uma geografia que se está a fragmentar em termos de quais são as divisões internas entre os povos do Brasil. Quando se fala de um homem do Brasil, conhecer a alma do Brasil e não sei o que mais, qual é o homem normalmente dessas propagandas de entreguerras que se está a imaginar? Quem são os pioneiros? Quem é que é visto como um estabelecedor de ordem no Acre, por exemplo, ou na Rondônia, nas disputas com outros estados sobre exploração da Rondônia da árvore entre os seringueiros e tudo isso. São linguagens de fronteiras que, no fundo, revelam muito de uma ordem social ainda muito marcada por divisões coloniais e que são divisões que se vão renovando dentro deste discurso da geografia psicológica. Portanto, é muito importante para nós, enquanto historiadores da geografia, quando vemos essa ponta da geografia psicológica, tentar procurar a fundo o que é que isso queria dizer naquele contexto, porque é que se estava a usar esta linguagem.
qual era o exercício que o Estado estava a tentar fazer em relação a diferentes populações. E era um exercício de inclusão, de diferenciação ou de exclusão. E são histórias que todos nós temos que escrever, não é? Perfeito, perfeito, Antônio. Obrigado aí pelo esclarecimento. Eu coloquei aqui para os colegas a indicação do seu texto, tá? Vocês já devem conhecer o Sci-Hub, muito provavelmente vocês encontrem aí no Sci-Hub. Sim, Basta se alguém botar não encontrar, podem mandar-me um e-mail que eu envio o texto com todo o gosto. Pois, se quiser botar aqui o seu e-mail, Antônio, colegas. Muito bem. E não sei se temos tempo, Guilherme, ou não, mas eu gostava muito, se cada pessoa pudesse dizer qual é o interesse que tem, gostava muito também de ouvir um bocadinho os projetos que têm. Sim, será que alguém tem algum um projeto que se aproxima um pouco mais aí das questões levantadas aqui? Essa é uma turma, Antônio, de mestrado e de doutorado, né? Então, aqui no momento nós temos 20 pessoas. Ah, sim. Então, são só os mais corajosos. Mas eu gosto sempre de ouvir. É sempre bom aprender. Pois, por favor. Uhum. Por favor, Antônio. marca seu vizinho aí, Antônio. Ah, Oi, Antônio, está aqui próximo, relativamente próximo, eu estou em Munique, e obrigado pelo texto. Você e o Guilherme, acho que conseguiram... Nossa, são poucas páginas, mas de uma densidade muito grande, né? Eu acho que ler esse texto é um convite aos colegas a um encontro com muitas bibliografias, que acho que eu, pelo menos, não tinha contato, então tive que cruzar muita coisa e fiquei impressionado, porque eu trabalho com assim, um projeto sobre as cartas do Ratzel, né? E então eu estou muito em contato com, não só com a bibliografia do Ratzel, mas com, por exemplo, com os escritos do Karl Haushofer, né? E fiquei me perguntando se, durante esse texto, por exemplo, se existia talvez um modus operandi na geografia, se eu posso dizer isso, de que quando os conflitos se ampliavam ou se estavam próximos de antecipar, alguém na geografia pleiteava um caminho de uma volta à geografia física. Porque numa parte do texto vocês falam sobre as camadas, né? As camadas, né? Essa discussão de fronteira, e que uma delas seria uma volta a uma discussão de meio ambiente. Eu me pergunto isso porque na geografia alemã isso, de certa forma, vinha acontecendo desde o século XIX. Por exemplo, ao mesmo tempo que você tem, no final do século XIX, um Ratzel falando por antropogeografia, mas você tem um Gerland, né, Georg Gerland, que ele está, por exemplo, tentando evitar todo esse problemão, talvez, né, que eles estão ali olhando na Guerra Franco-Prussiana, estão tentando olhar uma geografia retornando para ser mais física. Então, sei lá, essa seria, acho que uma pergunta que eu gostaria de saber de você, também do Guilherme, se isso seria o modus operandi na geografia, essas voltas, digamos assim. Eu vou passar para o Antônio, isso aí é o Antônio que responde. Pergunta difícil é com ele. Sim, é uma muito boa pergunta. Assim, anedoticamente, dá sempre para pensar que o Emmanuel de Martonne, geógrafo primariamente físico, também esteve envolvido nos debates de desenho de fronteiras da Roménia e esteve nos tratados de Versailles. E, portanto, o que eu acho que existe é um diálogo contínuo entre geografia física e humana, até mais tardiamente do que nós pensamos. E a separação da geografia física e geografia humana é um evento mais recente, de certa maneira um evento pós-guerra, epistemologicamente. E, portanto, há às vezes uns contactos. Onde é que nós podemos identificar? Na linguagem das regiões naturais.
o que acontece é que as fronteiras físicas não deixam de ser entendidas como importantes para o Estado, mas deixam de ser vistas como primariamente modos de determinar fronteiras entre Estados e passam a ser vistas como maneiras de diferenciar governos internamente nos Estados. Portanto, regiões naturais continuam um bocadinho a tradição do que é fronteira natural, mas se quiseres ver também um modo mais maluco de pensar em fronteiras naturais, o Pierre-Joseph Proudhon, que era um anarquista francês e muito influenciado por leitura do Humboldt e outros geógrafos, tem uma reflexão interessantíssima sobre fronteiras naturais e a desorganização que pode acontecer se tentarmos levar fronteiras naturais a sério. Portanto, mas sim, tenho muita curiosidade pelo teu trabalho também. Talvez noutra altura possas dizer um bocadinho sobre esse trabalho que estás a fazer com o Ratzel. Muito interessante. Sim. Obrigado, Marco. Obrigado, Antônio. Carolina, por favor. Olá, boa tarde. Sou Carolina Mistranda. Primeiro, agradecer Guilherme, Antônio, pela oportunidade desse espaço. Aprendi bastante, ainda que não seja o meu objeto de estudo no mestrado. Eu tenho muito interesse pelo tema. E aí eu fiquei pensando, assim, estou falando, minha fala é mais para colaborar, né? A partir do que alguns insights que eu tive durante a sua fala. E, assim, é interessante, gente, o que você fala, não é bem a sua fala, né? Mas sobre a fronteira ser um barômetro da força, e também lembrar que essa concepção ocidental dela, e aí, pensando em alguns processos históricos, talvez o mais famoso, que a gente aprende ainda no colégio, foi o Congresso de Berlim, para pensar as fronteiras da África, mas a gente viveu aqui no Brasil, nosso país, ele é continental, né, tem dimensões continentais, e também a gente teve um processo de colonização, de expansão de fronteiras que não foi homogêneo, né, em todas as suas partes. O Sinésio Sampaio, ele divide em três partes, né, as nossas fronteiras. O norte, ali com a Amazônia, o centro-oeste e o sul. Justamente o norte e o sul teve fortemente a atuação da religião, e aí com os padres jesuítas, catequizando os indígenas, enquanto o centro-oeste teve uma maior participação daqueles que foram desbravadores, que foram em busca de ouro, mas indígenas para mão de obra. E aí, como esse processo, tanto na África, né, tem repercussões até hoje, como aqui no Brasil também foi lento para os sujeitos que já ocupavam aquele território antes da definição das fronteiras. Como eles também foram utilizados como instrumentalizados. E aí, lembro, principalmente no tempo de Pombal, né, 1750 a gente teve o Tratado de Madrid, que faz o desenho da nossa fronteira mais ou menos do que ela é hoje, né? Temos as modificações ao longo do tempo que foram pontuais, mas delas justamente foi ao norte e ao sul. E aí o Pombal vem, expulsa os jesuítas, e é justamente eles que tinham maior contato com os indígenas e transforma as aldeias em vilas pombalinas, que chamam de vilas pombalinas, né? De cima para baixo, coloca os indígenas como súditos ao rei para servirem de mais um elemento na fixação dessas fronteiras. E ao sul é onde acontece, você falou um pouquinho, né? De onde tem as guerras guaraníticas, ali da área de Sete Povos e Missões, justamente porque não respeitaram, né, a composição social que tinha ali. Então, assim, achei muito interessante todos esses elementos que você trouxe, até para a gente pensar o nosso próprio país e a conformação de fronteiras deles e as repercussões que tem até hoje, né? Hoje,
acho que o fato do nosso país ser tão grande é um sinônimo de poder também para a gente, né? É um ponto de poder. Território é poder. Então, eu agradeço bastante. Não tenho uma pergunta específica, mas gostei muito das indicações e das elaborações aqui trazidas. Muito obrigada. Olha, que fala tão bonita. Só tenho a dizer obrigado. Muito bem. Acho que há duas coisas só que se vocês souberem e tiverem boas referências para me dar, eu agradecia muito, que é, na Primeira República Brasileira, parece que há uma grande estabilização do que são as fronteiras do Brasil. E isso é um processo muito engraçado. Porque é que acontece, como é que acontece. E depois, por outro lado, também outra coisa que é engraçada, porque nós às vezes dizemos, estavas a dizer, não é, Carolina, que o Tratado de Madrid fixou mais ou menos as fronteiras, mas depois há, por exemplo, histórias estranhas, como a participação do Brasil nos debates sobre a expansão da plataforma continental e divisões da Antártida. E vemos pessoas como aqueles geógrafos, como é que é? Teresinha de Castro, não é? Mais sinistros da geografia brasileira a participar, mas totalmente concordo, baixo assinado, tudo o que disseste, Carolina. Antônio, Carolina, acho que o livro é grande, assim, mas é muito bem escrito, então acho que vale muito a pena encarar aí as 600 páginas do Vilafã Ribeiro sobre o Barão do Rio Branco, né? Ainda que seja um livro assim, de cima para baixo, né? Ele não está preocupado com o papel dos indígenas nessas fronteiras e tudo, mas é muito interessante, né? Para perceber esse processo que o Antônio está falando de estabilização das fronteiras, né? Mas até chegar a isso foi um longo trabalho, né? Mas vale muito a pena a leitura do livro, assim, para mostrar como é que o Brasil já estava totalmente conectado a essas redes globais, né? E tentando estabelecer um papel ali na América do Sul, né? É muito legal. Você que é das relações internacionais aí, Antônio, vai gostar muito. Muito bem, claro, vou já ver e ver se consigo traficar o livro para cá para ler. Sim. Outra coisa Mais só alguém? antes, desculpa, Por uma favor, coisa Antônio. que o Paulo referiu, que estuda sobre o resgate da função social da propriedade nas áreas pós-mineradas, e é um tema muito interessante. Eu, estes 2 dias, também estou envolvido numa conferência que é sobre toxicidade no legado colonial e, portanto, uma área de estudo importantíssima e, infelizmente, muito contemporaneamente importante. Do ponto de vista de território e fronteiras, uma coisa engraçada, se quiserem estudar, é o efeito destabilizador de descobertas de minerais nas fronteiras. Por exemplo, existe um discurso de que na descolonização africana todas as fronteiras coloniais foram respeitadas, mas se nós formos burilar bem o assunto, por exemplo, vamos ver que no Congo houve uma tentativa de formar, por exemplo, um estado do Katanga à volta das fronteiras, defendendo interesses minerais belgas. E, portanto, no Nigéria, mais uma vez, com a história do petróleo, tivemos uma guerra violentíssima de Biafra, e, mais uma vez, na mesma perspectiva. E, portanto, é muito interessante fazer esse trabalho do ponto de vista da propriedade. Também existe um lado de fronteiras e território com uma história muito interessante, se deprimente. Beleza, Antônio. O Paulo ia gostar de ler seu texto sobre o Mackinder e a energia solar. Aliás, ainda está por fazer, né, Antônio? Este ainda está por fazer, né? Ainda está no forno esse. Pois. Depois eu distribuo aqui para os colegas.
O Antônio Paulo, colegas, tem um trabalho muito interessante também de, digamos assim, sublinhar a atualidade dos clássicos, e no momento ele está reunindo um conjunto de artigos. Como é que esse debate sobre as relações homem-meio são muito atuais e podem nos ajudar muito a compreender o mundo de hoje e, portanto, a desfazer aquela ideia de que há uma geografia simplória e enfadonha no Ratza, no Vidal e no Mackinder. Então, veja que eu convidei um colega que joga no meu time, então está tudo dominado, hein? Antônio, te agradeço muito nesse contexto aí, de você ter conseguido um tempinho para vir conversar com a gente. Espero que seja a primeira de outras participações. Tá? Então, vai ser um prazer recebê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado eu pelo convite, pela paciência, pela atenção. Tive muito gosto e espero que se sintam todos muito convidados para mandarem e-mails, se tiverem perguntas ou conversas que queiram continuar comigo. Eu gosto sempre de aprender e só é possível com o diálogo. E pronto, e peço mais uma vez desculpa por ter chegado atrasado. Mas pronto, espero que numa próxima vez, quem sabe, numa conferência, em algum sítio, eu trago assim um bolo, qualquer coisa, para ver se recebo algum perdão. Obrigado, Antônio. Eu que peço desculpas, que agora eu estou correndo para ir para a universidade, porque eu dou aula 3 horas e enfrento aqui 80 quilômetros. Então, agradeço muito a vocês que estiveram aqui conosco, os mestrandos, doutorandos, porventura algum convidado externo. Muito obrigado pela paciência, pelo diálogo, pela escuta. Então, um abraço a todos. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Vai ficar gravado depois, vamos para o YouTube todos. Já iniciar a gravação, parar a gravação.